foram desenvolvidos durante as 9 aulas, certo? Esse é que é o detalhe maior que você. E esses tópicos pedidos na questão, eles estão desenvolvidos em 4 ou 5 aulas, mais ou menos, exclusivamente sobre esses assuntos, tá certo? Bom, questão de quantas páginas, nossa senhora, o pessoal se preocupa com página. As páginas são as suficientes para você descrever isso daí. Se vocês puderem descrever em 1, 2 páginas, eu acho que 2 páginas já dá só a estrutura da questão. Pronto, ficou a estrutura da questão. Você vai tirar quanto? Zero. Não tem nada, só a estrutura, não tem nada. Então, olha, 2 páginas, mas você não vai ter nada de nota. Tá? Agora você já escreveu 3, 4 páginas, aí começa a ter alguma nota. Também é 2, 3, 1, vai dependendo. Por quê? Porque não é porque a nota é por quantidade de página, a nota é por quantidade de informação sobre o assunto. E aí corre o risco de quem escreve mais, passou mais informações. Se esse mais for dentro do assunto, porque às vezes tem um mais exagerado fora do assunto, aquilo dali é tudo posto de lado, nem olho. Agora, o que é dentro do assunto, eu leio linha por linha, certo? Eu sei tudo quem faz, quem não faz, quem deixa de fazer. Eu leio tudo. Vocês não querem ler uma vez, só uma vez vocês. Eu leio 40 e tantas vezes ou 50 de manhã e mais 30 e tantas da noite. Em cada prova. Em 3 vezes por semestre. Entendeu? Tenho que encontrar tempo para isso, porque, afinal de contas, eu assumi a responsabilidade de ser professor, dar aula e corrigir as provas. Ainda tem esse detalhe, certo? Então, eu faço isso, sei tudinho. Muita gente, enganadamente e equivocadamente, vai pensar que a nota é dada pela quantidade de páginas. Não. A quantidade de páginas coincide, muitas das vezes, de corresponder à nota, porque vai depender de você trabalhar mais páginas e ter dado mais informações dentro do assunto. Mas às vezes tem 30 páginas e a nota não vale de quem fez 8 páginas, 10. Tem isso. Por quê? Porque escreveu 30 páginas, 20 foi fora do assunto. Então, não adianta. Divagando sobre o século dos anjos e tal, não adianta. Não adianta. Eu vejo tudo isso, sei tudo. E quem quiser depois, tanto mandando a prova como se quiser aqui, eu explico a prova todinha, certo? De cada um. Não tem esse negócio comigo, não. Eu sei porque é que dei a nota X, tá certo? Então, vocês fiquem à vontade. Cada um, essa prova desde a primeira aula que vocês já podiam estar fazendo, podia ter já aí, sei lá quantas páginas, só vinha concluir nesses 8 dias. Por quê? Porque eu venho falando isso de forma reiterada, dizendo, termine da aula e diga o que é que tem que fazer. Quer dizer, quem tiver mais um pouco de cuidado no curso já podia fazer aquela parte ali de uma página ou 2 naquele dia, ali terminada a aula. Por quê? Porque já tinha o material já para escrever isso daí e depois dava o acabamento só, agora nesses 8 dias. Prazo de entrega na próxima sexta-feira, vocês têm até sexta-feira próxima para entregar, fazer o depósito no SIGA, ok? E a quantidade de página é o que vocês acharem suficiente. Modelo, formato, não, vocês escrevam, façam isso que eu estou dizendo, peguem essa estrutura da questão, escrevam isso, eu não vou exigir regulamento de ART, não vou exigir regulamento de metodológico, eu quero que vocês, o máximo possível, organize, deixe os temas destacados para a gente saber o que você está falando ali. Isso é bom, melhora a minha correção, tá certo? Como é um trabalho que tem 8 dias para apresentar, não dá tempo para a pessoa fazer isso. É diferente, às vezes, da prova quando é feita em sala de aula. E por que é que eu faço esse modelo de prova? Eu faço esse modelo de prova porque eu entendo que no curso de Direito o modelo de prova até sexta-feira, durante o dia de sexta-feira todinho aí, tá certo?
da próxima semana, a entrega. Porque eu entendo, eu passei pela faculdade e achei uma excrescência a forma de avaliação que é feita na universidade para um curso de direito. Na minha época, você tinha ali o tempo da aula, do tempo, disponibilidade da aula, 1h30, sei lá, 2 horas, e você tinha que fazer uma questão, não podia pegar um livro, não podia pegar um código, não podia ver nada, e você tinha que ter tudo decorado, porque você não podia conversar com ninguém, você não podia discutir, você não... Eu achava isso uma excrescência, porque eu não conheço nada feito no direito que seja dessa forma. Não conheço. Tudo que se faz no ramo do direito prático na vida é o contrário. Se você puder conversar sobre o assunto, é melhor. Se você puder pesquisar, é melhor. Se você tiver tempo para fazer citações, é melhor. Tudo que seja, logicamente, adequado, harmônico e totalmente integrado ao tema. Então, na prática, eu vejo, tanto faz ser de forma oral como de forma escrita, isso que você usa. Você usa a doutrina, a jurisprudência, o texto legal, tudo isso. Então, eu ficava pasmo diante da situação em que eu já era uma pessoa que tinha prática de cartório e nunca vi, na prática, uma forma de se trabalhar algo no direito dessa maneira. A não ser, sei lá, concurso, prova, tá certo, tudo bem, concurso. Mas mesmo assim, o concurso, se for um concurso que desenvolva um tema, pelo menos alguns concursos permitem que você utilize a legislação. Não se permite maiores consultas, porque também o tempo não vai dar, não. Não adianta você levar uma biblioteca inteira ou fazer uma prova dentro de uma biblioteca com 200, 300, 500, 1000 livros lá dentro e só 4 horas, 5 horas para fazer a prova. Por que você vai consultar? Não vai consultar nada. Tudo bem. Agora, na prática, o que você vai fazer, seja de forma oral, seja de forma escrita, aí sim você tem que fazer isso, trabalhar, pesquisar, olhar, ler, consultar. Então, eu dizia sempre, um dia, se eu for castigado de ser professor na vida, eu não faço uma prova dessa de forma nenhuma. E fui castigado. Fui ser professor e tá aí o resultado, né? E aí, cumprindo, mas não é só para cumprir, não. Mostrando e vendo que a metodologia em direito não dá para você fazer uma prova como se eu estivesse fazendo uma prova de matemática, química, física, biologia, talvez essas matérias, talvez, eu não sei, não conheço muito, não conheço o suficiente para dizer, mas talvez para essas matérias seja bom, mas para direito não. Eu acho isso uma coisa totalmente fora do que o ramo do direito oferece na prática para o exercício de uma atividade. Ok? Muito bem. Se tiver alguma dúvida mais, qualquer coisa, daqui para o final da aula, fique à vontade. Nós ainda vamos ter aula de segunda-feira também. Também fique à vontade para fazer pergunta segunda-feira. A aula de segunda-feira também será síncrona e vocês fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida, tá certo? Bota também no grupo e assim por diante, certo? Fiquem à vontade, tá bom? Bom, hoje nós vamos trabalhar com relação à aula o que nós chamamos agora, terminamos o que seria aquela proposta que eu falei inicialmente, de uma teoria, de uma visão de uma teoria geral do processo coletivo, certo? E agora nós vamos trabalhar o chamado processos coletivos em espécie, é uma forma, ou as espécies, ou os tipos, ou os meios de tutela jurisdicionais em matéria de processo coletivo. É aquilo que eu falei. Como nós não temos um código, nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar de forma pontual ainda, de forma pontual agora, os institutos concernentes às espécies de tutelas. Não é? A primeira espécie que nós vamos estudar é aqui do Código do Consumidor, porque nós já vimos trabalhando no Código do Consumidor. Então, pela ordem histórica, seria ação popular, ação civil pública e depois o Código do Consumidor. Mas eu vou aqui inverter um pouco. Nós vamos ver primeiro o Código do Consumidor, porque nós vamos ver só uma complementação desse assunto, porque já vimos quase tudo do Código do Consumidor em matéria de sistematização dos institutos processuais do Código do Consumidor.
E vamos depois, a próxima matéria será a ação civil pública, que também ela é posterior à ação popular, mas a ação civil pública, como ela surgiu de forma mais voltada para um processo coletivo, ela tem os ingredientes mais harmônicos com o processo coletivo. A ação popular, não. Apesar dela ter ingressado depois da década de 80, passou-se a trabalhar a ideia da ação popular ser uma ação coletiva, mas ela não foi concebida sob a visão de uma ação coletiva, embora o direito que ela visa proteger seja direito tipicamente coletivo, é o direito difuso. A ação popular é típica ação na busca de proteção do direito difuso, para vocês terem uma ideia, nós vamos ver isso, né? Então, nós vamos ver primeiro aqui o do Código do Consumidor. E um detalhe interessante, em relação ao Código do Consumidor, né? Mas, professor, a gente já trabalhou o Código do Consumidor bastante, porque já vimos aí, desde o artigo 81 ao artigo 104, quase todos, que é o título 3, exatamente, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, sobre esse título 3 do Código do Consumidor, que vai do artigo 81 ao artigo 104, certo? Aliás, uma informação aqui para vocês. Esse artigo 104, ele sofreu uma alteração, não o artigo 104 em si, ele foi acrescido agora, uma lei da semana passada, aos artigos, a lei 14.000, e eu já não me recordo o restante do número. Foi acrescido aos artigos 104A, B e C. Esses artigos, eles não dizem respeito ao processo judicial, esses novos artigos, né? Mas diz respeito à forma de solução de conflitos, né? Forma de solução de conflito de maneira, professor? Sim, extrajudicial. Como ele cuida da parte de conciliação, negociação, certo? Então, eu prefiro que fique essa parte para o professor, que tem uma matéria que vocês veem, não sei se já viram ou vão ver, que trabalha exatamente a questão da composição dos conflitos de forma extrajudicial. Agora, esse tema, o professor que vier dar essa matéria, está muito, acredito que estará bem familiarizado, ou deve estar bem familiarizado com esse tema aí, que é bastante rico, no artigo 104 A, B e C, tá certo? Que diz respeito à forma de solução do conflito extrajudicial, é, de forma extrajudicial por meio de composição. Né? Bom, vejam aqui esse Código do Consumidor, né? Como é interessante aí, a partir do título 3, né? A partir do título 3, nós temos o Código do Consumidor aí, onde inicia com os artigos 81 e vai até o artigo 104. Esse título 3, eu chamo bem a atenção dele, porque ele vai ser também bastante falado lá na ação civil pública, né? E esse título 3, ele tem 4 capítulos, ele subdivide em 4 capítulos, né? E esses capítulos tratam exatamente do que o título chama atenção, que é a defesa do consumidor em juízo. Olha, a defesa do consumidor em juízo. Certo? E no capítulo 1 nós temos as disposições gerais. No capítulo 2 nós temos a ação coletiva para a defesa dos interesses individuais homogêneos. Olha, o legislador criou uma ação específica para os direitos individuais homogêneos. Aí depois, no capítulo 3, nós temos a ação de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, e no capítulo 4, da coisa julgada, que são os efeitos da sentença após o trânsito julgado, que a gente também estudou aqui exaustivamente. Então, nós trabalhamos esses temas aí, e a maioria desses dispositivos que vai do artigo 81 ao 104, de forma tópica,
tratando esses dispositivos dentro de determinados temas, de determinados assuntos, como, por exemplo, a espécie de direito, parágrafo 1 do artigo 81, a legitimidade, artigo 82, a questão dos efeitos da sentença no que diz respeito à obrigação de fazer e não fazer, artigo 84, a questão dos efeitos da sentença após o trânsito em julgado, artigo 103, e assim por diante. Certo? Agora, eu vou apenas mostrar para vocês que esses dispositivos que foram trabalhados topicamente, como invocando assuntos, temas relativos a uma teoria geral do processo coletivo, eles, na realidade, compõem a estrutura dos processos coletivos previstos, disciplinados no Código do Consumidor. Mas o Código do Consumidor, ao trazer esse título 3, ele trouxe um mini código de processo coletivo. Por isso é que a gente foi buscar lá, né? No Código do Consumidor, os dispositivos que se adequam a uma teoria geral do processo coletivo. Esses temas que a gente estudou, eles são aplicáveis em todo e qualquer processo. Temos aí algumas diferenças que é com relação, por exemplo, à questão da legitimidade, não é em todo qualquer, o que está no artigo 82 não é para todo e qualquer processo. Porque a legitimidade vai depender de cada espécie de processo. Nós vimos isso, e vai ser objeto de análise de vocês agora na prova, não é isso? Mas a maioria dos outros temas, por exemplo, as espécies de direitos, para todo e qualquer processo. A forma de execução e cumprimento da sentença é para todo e qualquer processo. Os efeitos da sentença após o trânsito em julgado é para todo e qualquer processo. Todo e qualquer direito, não é só do direito do consumidor. Esses detalhes são importantes. Bom, do artigo 81 ao artigo 90, a gente cuida das chamadas disposições gerais. Disposições gerais, aqui, como é a matéria voltada para o Código do Consumidor, disposições gerais dos processos coletivos em matéria de consumo. Tá? Esse detalhe é importante. E esse artigo, veja esse artigo 81, como ele é muito interessante. Diz o artigo 80, a defesa, o caput do artigo, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo, individualmente ou a título coletivo. Veja esse artigo 81 como é interessante. Aí nós temos o detalhe do seguinte: a defesa dos direitos do consumidor em juízo, ela se dá de forma individual, através do processo individual, e de forma coletiva, através do processo coletivo. Estão vendo o detalhe aí? Muito bem. Individual, o legislador não se preocupou, nem tratou quase, tratou só lá no artigo 101, nós vamos ver apenas alguns detalhes de um processo individual em matéria de consumo. O que o legislador se preocupou aqui foi tratar do processo coletivo. E aí, porque esse não existia, nem existe no Código de Processo Civil. Né? Mesmo tendo sido alterado o Código não trouxe um capítulo ou um livro do Código em matéria de direitos coletivos. Foi uma pena, mas o Congresso disse que se por acaso fosse tratado o processo coletivo no Código de Processo Civil, ninguém ia saber se um dia o processo civil ia ser, o Código ia ser sancionado, porque tratar de um processo coletivo, uma coisa nova, para eles, olha, uma coisa nova, é sempre novidade, isso iria provocar infindáveis, intermináveis debates, empecilhos para aprovação do Código. E aí terminou-se abandonando a ideia de tratar o processo coletivo no Código, para poder o Código sair logo. Essa foi a realidade. Mas aí o parágrafo 1 diz: a defesa coletiva será exercida quando se tratar de. Aí nós temos aí já o que nós estudamos, o quê? Os direitos difusos, coletivos, estrito senso, individuais homogêneos, que é exatamente o que está se pedindo na redação que vocês vão fazer, do trabalho que vocês vão fazer, tá certo? Onde nós temos o quê? A classificação, aqui nós temos a classificação legal, tá aí, a classificação legal é essa, tá vendo?
certo? E depois as características, que aqui pelo legislador dá 3, 4 características de cada um deles. Na doutrina, nós vimos aí que do inciso 1 e 2 tem cada um 10 características, do inciso 3 nós temos 14 a 15 características, imagina aí. Né? Aqui nós temos 2 ou 3 só pelo texto legal. Olha a riqueza que é a informação sobre o conteúdo abrangente desse inciso 3. Por que é que se pode configurar um direito individual homogêneo? Quando se pode configurar um direito individual homogêneo? Quando se configura um direito individual homogêneo, o processo que eu vou ajuizar é um processo coletivo. Reparem que o processo coletivo para o processo individual, em termos de instrumento, não é diferente nenhum do outro. Tem nada de novidade nisso. O que é diferente um do outro? O objeto desse processo, o objeto do processo do Código de Processo Civil é um objeto de direitos individuais, de qualquer ramo de direito individual, seja ele público, privado, instrumental, material, o que for. A mesma coisa no processo coletivo, só que o processo coletivo, o direito tem que ser coletivo. Qual o direito coletivo, professor? Depende do direito que você tiver na sua frente. O individual homogêneo, ou o coletivo estrito sensu, ou o difuso. Como é que eu sei? Quando eu vejo as características. Dependendo das características de uma situação fática que você põe, certo? Aí eu estou diante de um direito dessas espécies. Se eu estou diante de um direito em que a pessoa individualmente diz, olha, eu fui violado nesse direito assim, 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 assim. Foi só você? Só atingiu a mim ou atingiu mais 2 ou 3 pessoas? Nós estamos diante de um direito individual. Em matéria de consumo, um contrato de prestação de serviço, um contrato de fornecimento de mercadoria, de produtos, etc. Você formulou um contrato, o contrato não foi cumprido daquela forma, daquela maneira, o produto não foi entregue, isso é um direito individual, foi só entre você e a empresa, ou quem forneceu, ou quem prestou o serviço, não é isso? Direito individual. Agora, se foi uma questão relativa a dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas na mesma situação, aí nós não estamos mais diante de um direito individual, possivelmente de um direito individual homogêneo, ou diante de um direito difuso, em matéria de uma propaganda enganosa, em matéria de uma embalagem irregular, em matéria de um defeito do produto, na composição do produto, e assim por diante. Nós estamos diante de outro direito. Esse direito alcança todos ou alcança só um grupo, categoria ou classe? Se alcança todo, é difuso. Se alcança um grupo, categoria ou classe, ele é coletivo e estrito sensu. Então, a ação vai ser o quê? Uma ação na defesa de uma dessas espécies de direitos. Tá certo? Muito bem. O artigo 82 já analisamos também a questão da legitimidade. Ao lado do objeto da ação coletiva, quem são os legitimados? Aqui em matéria de consumo. Né? Vocês vão trabalhar com os legitimados como dentro de uma teoria geral do processo coletivo. Né? Mas aqui no artigo 82, ele cuida da legitimação para só o processo coletivo em matéria de consumo, só em matéria de consumo. Eu chamo a atenção aqui do inciso 4, para ajudar vocês na prova mais ainda, a questão da associação, né? As associações legalmente constituída há pelo menos um ano, que inclui entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, quer dizer, a defesa dos interesses ou direitos do consumidor. E, neste caso, fica dispensada a autorização assemblear. Então, olha, este inciso 4 do artigo 82, ele, apesar de ter nascido por força do que já autoriza o artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal, mas a situação aqui, para efeito de consumo, já é diferente. Uma associação da defesa de direitos do consumidor, ela não precisa da autorização nem individual, nem assemblear, desde que no estatuto da associação esteja constando do seu objeto a defesa de interesses ou direitos do consumidor. Tá certo? O requisito de pré-constituição, para a defesa do direito, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar a defesa da tutela efetiva.
Aqui é interessante, é a questão da defesa, esse artigo 83, aqui já no artigo 83, é que ele é uma espécie de complementação. Esse artigo deveria ter sido um parágrafo do artigo 82. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Esse artigo 83 é um reforço do artigo 81, principalmente da cabeça do artigo. Nós vimos que no artigo 81, o direito do consumidor pode ser protegível individualmente, através de ações individuais, ou através de ações coletivas. E aí o artigo 83 diz, na defesa desse direito individual ou coletivo, qualquer espécie de ação são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Quer dizer, não, essa ação não pode ser ajuizada porque não está autorizada, prevista expressamente. Não, não existe isso. É uma ação que visa proteger um direito do consumidor. O direito é individual, vai ser uma ação individual, qualquer que seja essa ação. O direito é coletivo, vai ser uma ação coletiva, qualquer que seja a espécie de ação coletiva, certo? Para aquela espécie de direito. Logicamente, se o direito for individual homogêneo, nós vamos ter uma ação na defesa de direitos individuais homogêneos na forma do que está previsto lá no artigo 91 e seguintes, aqui do próprio Código do Consumidor. Ok? É, esses detalhes, não é isso, são muito interessantes. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção aqui é do inciso 3. As entidades e órgãos. Repare que órgãos, em regra, não é legitimado em ação nenhuma, nem para responder, nem para demandar. Mas existem algumas exceções. Em mandado de segurança, no controle de constitucionalidade concentrado, nós vamos ver que os demandados são os órgãos, certo? As entidades são chamadas apenas para integrar a relação jurídico-processual. Aí aqui diz, as entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, é que os órgãos não têm personalidade jurídica. Poder judiciário, poder executivo, poder legislativo são poderes, mas eles não têm personalidade jurídica. Não é? O Departamento de Direito Público pode muita coisa, a coordenação de direito público pode muita coisa, mas eles não têm personalidade jurídica. Né? Quem é que tem personalidade jurídica? Só a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Só tem uma. O restante são órgãos fracionados que não têm personalidade jurídica. Mas em matéria de consumo especificamente destinado, quando esses órgãos são especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, eles podem ser legitimados ativos. Olha aí, legitimados ativos. É o que está no artigo 82. É um detalhe muito importante, muito interessante e muito rico nesse aspecto. Certo? Bom, o artigo 84, ele é por demais conhecido, foi uma aula inteira só sobre o artigo 84, não é isso? Para mostrar a chamada tutela específica, com base no princípio da especificidade ou da tutela específica, mostrando a estrutura desse princípio e que o dispositivo se encaixa exatamente dentro dessa estrutura. Temos uma aula exclusivamente para isso. Né? Artigo 87, porque 85 e 86 foram vetados, né? Nas ações coletivas de que trata este código, não haverá adiantamento de custos, emolumentos, honorários parciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé em honorários de advogados, custos e despesas processuais. Esse artigo é interessante porque ele cuida dos efeitos da sentença e dos efeitos acessórios. Vocês pegarem lá o roteiro de aula e com a aula que foi dada sobre os efeitos da sentença, vocês vão ver que nós temos aí os efeitos da sentença, custos, emolumentos, honorários do advogado, honorários periciais, despesas processuais e assim por diante. Neste caso, nós estamos diante de efeitos acessórios da sentença. Alguns efeitos acessórios da sentença, eles são despesas sempre antecipadas. Custos e despesas processuais são sempre antecipadas. Custos, quando você ingressa com uma ação, você já faz um depósito de custos. Ali são despesas processuais, custos processuais antecipados. No final, tem a condenação em honorários. O que é que aqui está dizendo? Nestas ações coletivas do Código do Consumidor, não há, em relação à associação, nem condenação nos honorários ao final, se a associação perder a ação, nem há despesas, nem condenação em despesas, nem adiantamento dessas despesas de honorários periciais, de
custas e emolumentos. Não há antecipação dessas despesas, coisas que em outros processos existem. Isso com relação à associação. Agora, no parágrafo único é o seguinte: se por acaso a associação age de má fé, aí ela e seus diretores são responsáveis solidários, certo? E aí serão condenados em honorários e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Se tiver causado prejuízo mais do que isso, mais do que os honorários e custas, ainda vai reparar esses danos, tá certo? Então, se houver litigância de má-fé, e isso for reconhecido, se isso for reconhecido na sentença, tá certo? É preciso que seja reconhecida essa litigância de má-fé, ok? Muito bem. No artigo 88, na hipótese do artigo 13, parágrafo 1 deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir nos mesmos autos vedada a denunciação da lei. O que é que esse artigo está cuidando? Na realidade, ele está cuidando de uma certa especificidade. Que especificidade é essa? É de um caso concreto previsto lá no artigo 13, parágrafo 1 do Código do Consumidor, que é uma espécie de ação de regresso prevista lá em termos de responsabilidade pelo tipo de fato lá definido, certo? Essa ação de regresso está explicada aqui nesse artigo 88 que ela pode ser autônoma e é vedada a possibilidade de denunciação à lide. Ela por ser autônoma, é vedada a possibilidade de denunciação à lide. O que é uma ação de regresso autônoma, denunciação à lide, cabimento ou não? É o seguinte: você ajuiza uma ação contra uma empresa. A empresa diz: para esse fato eu tenho seguro, então eu vou eu vou denunciar a lei da seguradora, certo? Isso a ordem jurídica autoriza, em regra. Excepcionalmente, quando a ordem jurídica não autoriza, ela diz expressamente que é verdade. No caso aqui está exatamente vedando, certo? Então, a ação de regresso, que seria da seguradora aí, tem que ser autônoma. Agora, se ela é autônoma, aqui está dizendo que o, o prejudicado, o condenado nessa ação, ele tem dois caminhos, quem tá respondendo nessa ação. Primeiro, ajuiza uma ação autônoma paralelamente enquanto ela está em andamento. Segundo, espera ser condenado, ao final prossegue nesta ação contra a pessoa, contra a seguradora, no caso aí, para ser ressarcido, para ter o direito de regresso do valor que foi indenizado, tá certo? É isso que cuida o artigo 88, por isso tão somente, tá certo? 89, vetado, e o artigo 90 manda aplicar as ações previstas nesse título 3 do Código do Consumidor, as normas do Código de Processo Civil. Aí hoje muda, aqui na época era o Código de 73, agora nós temos o Código de 2016, e a lei da ação civil pública, que era a lei de um processo coletivo típico existente no Brasil na época. Aqui nós estamos falando do ano de 90, né? Na década de 90 e do ano de 90, quer dizer, no primeiro ano da década. Né? Se é que seja o primeiro ano, para uns, para outros não. Né? Pois bem, inclusive no que respeita ao inquérito civil público. O inquérito civil público surgiu, foi criado pela Lei da Ação Civil Pública. Nós vamos ver isso lá na Lei da Ação Civil Pública, certo? E naquilo que não contrariar as disposições deste Código de Processo, né, nessa parte deste Código do Consumidor, na parte do processo coletivo do Código do Consumidor. Então, o artigo 90 manda apenas que complementem-se as normas de processo aqui não previstas, disciplinadas pelo Código de Processo Civil ou da Ação Civil Pública. E se quiser fazer uma apuração em matéria de consumidor através do inquérito civil público, também está autorizado. Tudo isso que foi autorizado aí pelo artigo 90, ok? Então, nós temos aí o quê? As disposições gerais, regras gerais para o processo coletivo do Código do Consumidor e, eventualmente, algum aspecto do processo individual, certo? Pois bem, aí do artigo 91 ao artigo 100, nós temos o quê? O capítulo 2, que é a ação coletiva na defesa dos interesses individuais homogêneos. Repare que detalhe interessante. A ação coletiva
na defesa dos direitos individuais homogêneos. Como o legislador brasileiro criou um tipo de direito coletivo diferente do que existia na doutrina internacional, reparem, eu estou ajudando hoje muito, essa aula é importante demais para complementar o raciocínio que vocês vão desenvolver no trabalho, né? Como o legislador brasileiro criou um outro ramo de direito coletivo, ele também criou uma ação específica para a defesa desse direito. Ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos. Olha que detalhe importante e interessante. Trouxe isso no Código do Consumidor. Regras que nós vimos, que se trata de regras que podem ser, nós já vimos quase todos os dispositivos aí, pode ser aplicada em qualquer processo coletivo. Por quê? Porque se a gente estiver diante de um direito individual homogêneo, qual é a espécie de ação? Que instrumentos legais eu vou buscar para subsidiar minha ação e para me dar guarida ao direito individual homogêneo que eu vou postular, mesmo que ele não seja do consumidor. Eu vou buscar a previsão que existe na ordem jurídica dos artigos 81 a 100 do Código do Consumidor. Por isso que a gente teve que estudar como uma teoria geral. Estão vendo o detalhe? Então, a gente estudou de forma pontual alguns dispositivos aí, voltado para uma teoria geral. Agora, nós estamos vendo que se trata, na realidade, de temas que se relacionam com uma ação específica da defesa do direito difuso em matéria de consumo. Por quê? Porque é um código do consumidor, afinal, que está se estudando. Tá certo? Embora esse código do consumidor, eu repito, traga normas específicas que se aplicam a todo e qualquer processo. Embora você diz, professor, mas tem muita coisa na jurisprudência que não aceita isso, não. É verdade. Por quê? Porque a jurisprudência, julgados, eles não têm visão sistêmica, eles têm visões pontuais, eles têm visões casuísticas. Esse é um detalhe. Quando o julgador não tem um preparo sobre aquela matéria de ordem teórica embasado de maneira tal que possa ensejar o enriquecimento do seu conhecimento a respeito daquele assunto. Isso, minha gente, é o normal e rotineiro, principalmente em processo coletivo. Em processo coletivo, a ignorância dos julgadores nessa matéria é muito grande, porque eles, às vezes, têm conhecimento muito de uma coisa pontual e não têm conhecimento de uma visão sistêmica, de uma visão macro, tem uma visão micro. Isso é, às vezes, num julgamento, isso é um desastre, mas acontece. E como acontece? Esse é um detalhe. O professor quer dizer que um direito meu pode ser negado? Pode ser negado. Nossa Senhora, nós vamos ver situações aí demais. Tá? Aliás, eu já mostrei uma situação com relação à legitimidade do Ministério Público em matéria de direitos individuais homogêneos, exatamente nessa ação. A jurisprudência do Supremo e do STJ nega, a não ser que a matéria seja de consumo. Olha, a visão deles. Ministro do Supremo, ministro do STJ. Tá vendo como isso é fácil de perceber? É facílimo de perceber. Agora, é facílimo quando você tem uma visão de conhecimento sobre aquela matéria. Logicamente, quem lê aquilo também sem ter uma visão do processo coletivo, acha que o Supremo e o STJ está proferindo o maior, melhor e mais sábio julgamento da humanidade. É assim, é assim. Porque a perfeição das coisas, ela se dá na medida em que você tem um acervo de conhecimento sobre essas coisas. Ai, como se vocês estudassem o livro do Orque, Direito em Série, O Império do Direito. E deixa eu ver aqui, acho que eu já indiquei esse livro, mas vou fazer nova alusão a ele, que é muito bom, de um argentino, quando a gente está procurando o livro,
Sempre ele está facílimo aqui, né? Está aqui, ó. Carlos Santiago Nino. Esse livro é fantástico. Introdução à análise do direito. Ele diz que um juiz perfeito, ele dá 9 características de um juiz perfeito. Para um juiz decidir de forma mais correta possível, ele precisa ser isso. Então, um juiz precisa ser onisciente, onipresente, saber tudo, conhecer todas as leis, conhecer toda a doutrina, conhecer toda a jurisprudência. Tem algum juiz no mundo desse jeito? Não. Então, por isso que no mundo não sai uma decisão perfeita. No mundo não sai. Estão vendo aí? Agora, quanto mais o juiz tem essas características, onisciente, onipresente é fogo, né? Ele nunca vai ter. Mas quanto mais ele possuir características dessas, maior a possibilidade de que a decisão saia mais correta. É por isso que Dworkin trabalhou a história da decisão correta. Ninguém entendeu a decisão correta, só existe uma decisão correta. A decisão correta é daquele que mais conhece a matéria, mais tem características, dessas características que o Carlos Nino, Santiago Nino, demonstra. E Dworkin chamou esse juiz, né? O juiz Hércules. O juiz Hércules de Dworkin é esse juiz. Esse juiz sabe tudo. Né? Se você tiver esse juiz, você não tem. Aonde? Em lugar nenhum do mundo. Por isso que a decisão perfeita está no limite do conhecimento que você tem sobre a matéria. Quando você não tem conhecimento, você acha que a decisão é a mais perfeita do mundo. Do argentino, o nome do livro do argentino é Introdução à Análise do Direito. Não sei se dá para vocês verem aí. É esse livro aqui, muito bom. Esse livro deveria ser um livro de cabeceira de todos nós, tá certo? Porque ele é fantástico. Ele é para ser lido no início do curso de Direito, em todo o curso de Direito, e depois o resto da vida, reiteradas vezes. É fantástico, fantástico, fantástico esse livro, certo? A Introdução à Análise do Direito. E ele começa com a definição do direito, depois o conceito de norma, depois a teoria de Kelsen, a crítica da concepção de Kelsen, o sistema jurídico, os conceitos básicos do direito, a interpretação das normas jurídicas, a ciência do direito, a valorização moral do direito. Nossa, pronto, são esses temas que ele trata. São de uma riqueza fantástica, extraordinária. E é interessante, esse autor argentino, ele tem uma concepção com outra forma de trabalhar, mas a mesma de Dworkin. Os dois, ao final, formam um pensamento só sobre essa questão da decisão judicial. Ok? Muito bom, minha gente. É isso. Por isso que nós temos esses possíveis vícios, essas possíveis incompreensões, incompletudes e assim por diante, tá certo? Bom, artigo 91, então, nós temos aí, dizendo, os legitimados que tratam o artigo 82 poderão propor em nome próprio no interesse das vítimas ou seus sucessores, em nome próprio no interesse das vítimas ou seus sucessores. Olha aí a definição ou a compreensão a respeito da legitimidade extraordinária. Alguém que vai o quê? Olha, os legitimados vão propor em nome próprio, olha, vão propor em nome próprio a defesa de direitos do quê? De outros, de quem? Das vítimas e sucessores. Olha aí. O que? Propor que a ação civil coletiva. Olha o detalhe aqui que o Leonardo trouxe. Uma ação civil coletiva em contraposição à ação que a gente conhecia naquele momento histórico. Qual era a ação que se conhecia naquele momento histórico? A ação civil pública. A ação civil pública, até aí, o ano de 90, ela se destinava exclusivamente à defesa de direitos difusos. Tá vendo? Ou coletivos estrito sensu, vai lá. Certo? Só que com o Código do Consumidor, ela se estendeu também aos direitos individuais homogêneos. Nós vamos ver isso lá na ação civil pública, certo? Mas o Código do Consumidor trouxe a ação civil coletiva para a defesa dos direitos individuais homogêneos.
Olha que detalhe importante, interessante. Pouca gente sabe disso, porque pouca gente conhece esse artigo 91 do Código do Consumidor. A ação civil pública para a defesa de direitos difusos, vamos chamar assim, inicialmente. A ação civil pública hoje abrange todas as outras espécies. Mas se você quiser chamar, quando a ação coletiva for na defesa de direitos individuais homogêneos, você chama essa ação civil coletiva. Está perfeito, harmônico com a ordem jurídica vigente no país. Olha aí o detalhe como é importante, interessante, certo? Quando essas vítimas ou sucessores sofrem danos individualmente, né? De acordo com o disposto nos artigos seguintes. Os artigos seguintes vai dizer como é essa ação, certo? Muito bem, minha gente. Aí nós já vimos aí, nós já vimos nesse artigo, vamos ver o que nós vimos. O artigo 91 nós não tínhamos visto, porque ele cuida especificamente dessa ação. No artigo 92, o Ministério Público, se não ajuizar a ação, porque o Ministério Público é legitimado lá no artigo 82, mas se ele não ajuiza a ação, ele vai atuar como fiscal da lei. Artigo 93, ele no civil, porque ele cuida da competência desta ação. Não é? Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça Local. Que causa é essa? Repare, essa é uma ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos. Então, nesta causa, nós temos duas competências, da Justiça Federal e da Justiça Comum Estadual, que é a chamada competência residual. Né? E onde é ajuizada essa causa? No foro do lugar onde ocorreu o dano, deve ocorrer o dano quando de âmbito local. Se o dano for de natureza de extensão apenas local, será naquela comarca onde ocorreu. Se for da Justiça Federal, será naquela seção judiciária ou subseção judiciária onde ocorreu o dano. Agora, se o dano for de âmbito regional, tá certo? Será na capital do estado, que compreende vários municípios, será na capital do estado. Se o dano for de âmbito nacional, será no Distrito Federal. Essa aqui é a regra que está aqui no Código do Consumidor, tá certo? Para as ações coletivas na defesa de direitos individuais homogêneos em matéria de consumo, tá certo? Então, o artigo 93 cuida da competência dessa ação. Então, nós não tínhamos estudado. O artigo 94, ele tem a ver e tem conexão com o artigo 104 do Código do Consumidor, que nós já estudamos, o artigo 104. No artigo 104 foi estudada a questão da litispendência, que não existe litispendência entre uma ação individual e uma ação coletiva. Vimos isso, tá certo? Nem de uma ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos. Que nós vimos que os direitos individuais homogêneos, eles podem ser, eles da mesma forma que são postulados numa ação coletiva, da mesma forma, ipsiliter, eles serão postulados numa ação individual. Pois é. A causa de pedir o pedido de uma ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos é a mesma causa de pedir pedido de uma ação individual, porque os direitos, na realidade, são individuais. Apenas há uma pluralidade de titulares desses direitos, de uma quantidade X que eles fazem se transformar de direitos individuais em direitos coletivos. Ou seja, são defensáveis, eles são possíveis de ser assegurados através de um processo coletivo. É por isso que eles são considerados como direitos individuais homogêneos e como subespécie dos direitos coletivos. Foi isso que a gente estudou e que vocês vão colocar aí no trabalho, não é isso? Então, mas não há litisconsorte entre o processo individual e o processo coletivo, mesmo na defesa de direitos individuais homogêneos. E o que a gente viu lá no artigo 104? Que o legislador, o que pode acontecer é que se existir duas ações em andamento, uma coletiva, na defesa daqueles direitos individuais homogêneos, e outra individual, o legislador facultou o quê? A possibilidade, nós vimos lá no artigo 104, de se suspender o processo individual e aguardar o julgamento do processo coletivo. Porque, com o resultado do processo coletivo, eu posso me valer dessa sentença transitada em julgado e executar, liquidar e executar meu processo. Não é isso? Não foi isso que a gente viu? Agora, para isso, ele tem que requerer no prazo de 30 dias. 30 dias a partir de quando? Está aí o artigo 94 para dizer. Todas as ações coletivas que são ajuizadas é obrigado a haver
na defesa de direitos individuais homogêneos, é obrigado a haver uma publicação de edital cientificando todos os terceiros interessados. Pronto, isso, terceiros interessados, todo mundo ficou cientificado. E aí, quem tem um processo individual em andamento tem 30 dias para requerer a suspensão do seu processo individual e aguardar o julgamento da ação coletiva. Se a ação coletiva for julgada procedente, então você se vale da coisa julgada do processo coletivo e vai liquidar e executar no seu processo, que agora se transforma de processo de conhecimento em cumprimento de sentença. Né? Falei isso, expliquei isso detalhadamente já anteriormente aí numa das aulas, tá certo? Aí, agora, se o processo coletivo for julgado improcedente, aí sua ação individual continua. Se vai ser aceito ou não vai ser aceito é outra coisa, é outro problema, certo? Mas continua. E aí, continuando, vai você poder ter sucesso ou não ter sucesso. Esse é o detalhe, tá certo? Então, esse artigo 94, ele indica, com a publicação desse edital previsto aí, indica qual o momento e por que e em qual momento você pode requerer a suspensão do seu processo individual. É isso que está no artigo 94, que tem perfeita combinação com o artigo 104. Ok? Muito bem, minha gente. Agora aqui, do artigo 95 ao artigo 100, a gente já viu tudo. Só vou explicar. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. Já expliquei isso também quando a gente teve uma aula exclusivamente sobre o artigo 95, 97, 98, 99 e 100. Uma aula inteira foi para isso. E explicar que na ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, o juiz só vai reconhecer, praticamente uma ação declaratória, reconhece o direito. E agora, em um possível cumprimento da sentença, que vai haver a liquidação e a execução dessa sentença, certo? A liquidação e a execução dessa sentença. E aí vimos que no artigo 97, quem são os legitimados, se for legitimado, os legitimados podem ser a vítima e seus sucessores, e também os legitimados do artigo 82. E no artigo 98, nós explicamos que os legitimados do artigo 82, só por essa condição de legitimados para requerer a execução de uma sentença numa ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, eles podem ser, não. A execução aí passa a denominar-se de execução coletiva. Ela tem essa denominação por isso, mas na realidade é para apurar o quantum de beato individualmente de cada um dos sucessores ou cada uma das vítimas ou cada um dos beneficiários ou beneficiados desta decisão. Tá certo? Explicamos isso detalhadamente, mostrando a doutrina, quem explica essa situação melhor e assim por diante. E mais no artigo 98, além de explicar essa questão da execução coletiva, aí vimos a questão de como essas execuções são ajuizadas. Elas são ajuizadas não no processo, no juízo da ação coletiva, elas são ajuizadas no juízo da ação condenatória. E fomos explicar o que é esse juízo da ação condenatória. O juízo da ação condenatória é aquele que eu teria ajuizado minha ação individual se não tivesse deixado de ajuizar essa ação individual e tivesse esperado ao final o resultado de uma ação coletiva. Se eu esperei o resultado de uma ação coletiva, eu vou ajuizar a liquidação dessa sentença coletiva aonde? Lá no lugar onde eu me encontro, lá na residência, no lugar da minha residência, do meu domicílio, onde tem atividade e assim por diante. Certo? Nós vamos ver isso lá no artigo 101, inciso 1, certo? Agora, se eu não tivesse esperado e tivesse ajuizado uma ação de condenação para reaver aquele direito individual que eu sofri a lesão, eu ia ajuizar aonde? Lá no lugar onde eu tinha residência, domicílio, atividades, etc. Então, a ação condenatória é aquela que eu teria ajuizado se não tivesse aguardado o resultado da ação coletiva. Por isso que diz, da ação condenatória, quando coletiva a execução. Mesmo que esse dispositivo está dizendo assim, mesmo quando a liquidação e a execução é requerida
pelos legitimados do artigo 82, não é dentro do processo da ação condenatória, é no processo da ação que eu teria juizado se não tivesse esperado o resultado da ação coletiva. Se eu esperei, então minha liquidação e execução vai ser lá. Porque você já pensou, são milhares ou milhões de pessoas. Concentrar essa liquidação e execução só num juízo, porque foi julgada a ação coletiva, não é possível isso. Bom, isso hoje já está, graças a Deus, há 4 ou 5 anos, 5 anos já vai para 6 anos, o STJ definiu isso num recurso repetitivo. Mas para vocês terem uma ideia, antes do STJ definir essa matéria, a interpretação que se dava disse que o juízo condenatório era o juízo do processo coletivo. Olha, muitos juízes, tribunais pelo Brasil afora, da quinta região mesmo era um, e não era unânime, mas dos 15 juízes, dos 15 desembargadores, só uns 2 ou 3 tinham uma posição diferente, o restante era tudo entendendo que dessa ação condenatória era a ação onde tinha havido o julgamento da ação coletiva, era o juízo da ação coletiva. Olha aí, falta de uma visão sistêmica e de conhecimento suficiente sobre a matéria. Nós aqui estamos estudando a matéria sob uma perspectiva técnica, científica, com análise e compreensão do Instituto na sua completude, o máximo possível. Não é aquela completude lá de Carlos Nino, mas é uma completude, pelo menos, razoável para não se dar uma interpretação tão pobre e limitada como é de quem entende dessa maneira. Tá certo? Mas vocês vejam o seguinte, esses julgados mesmo equivocados, eles transitam em julgado, eles têm que produzir efeitos, são desastrosos na prática, porque na aula eu expliquei isso, na prática são desastrosos, porque você já pensou, quem entende que é o juízo da ação coletiva, receber milhares ou milhões de execuções, coitado, vai passar o resto da vida e não termina essas execuções. E isso tem situações pelo Brasil afora que acontece, por incrível que pareça. E muitos ficam sem ir buscar porque é tão distante, é tão longe, e ninguém nem toma conhecimento, às vezes, da decisão. Olha os prejuízos que isso pode causar, as aberrações que isso causa, tá vendo? Má interpretação, má compreensão, pouco conhecimento sobre a matéria. Espero que vocês não sejam. Vocês estão vendo a matéria, pelo amor de Deus, agora não podem mais alegar que desconhece, que tem uma visão estreita. Deixe os outros terem a visão estreita, vocês têm uma visão que deve prevalecer de conhecimento sobre a matéria. É isso, minha gente, certo? Muito bem, isso foi bem explicado. Professor, eu acho que André Ramos quer fazer uma pergunta. Pois não, pode fazer, André. Alô, André? Pelo menos aqui apareceu que ele levantou a mão, só se foi por engano. André, se quiser, pode fazer a pergunta, não tem problema nenhum. Bruno diz, o André não quer, então eu quero. Bruno. Bom dia, vocês me escutam? Alô? Oi, vocês me escutam? Eu estou escutando, pode dizer. Sim, a minha dúvida, eu acho que era só para confirmar uma compreensão acho que do artigo 93, que trata da competência, né, da justiça. Certo. Que se for de um dano de âmbito regional, será na capital do estado, e se for nacional, no Distrito Federal, não é isso? Sim. Mas aquele dano que conseguisse ser identificado, que passando ali 2 ou 3 estados, mas isso seria no Distrito Federal, ainda assim, ou não? Se a competência for da Justiça Estadual, será no Distrito Federal. Agora, se a competência for da Justiça Federal, essas situações mudam, certo? É interessante esse aspecto, certo? Por exemplo, se for todos da área do TRF5, seria no TRF5? Pronto, exatamente. Seria de um juiz do TRF5.
Entendeu? Mas e se pegar áreas de TRFs diferentes, como é que faz? Seria direto para Aí TRF? seria no Distrito Federal, Ah, tá. tá Beleza. certo? Seria na primeira região, que é o Distrito Federal, ok? Da competência de um juiz federal de Brasília, seria, no primeiro grau, certo? Tá Tá, ok? obrigado. Nada. Então, minha gente, esse artigo, nós estamos no artigo 99, né? Esse artigo 98, ele tem essa riqueza formidável de informações e precisa ser compreendido dentro dessa concepção para poder ser menos, ele é muito, esse artigo 98, eu não deixo de reconhecer que ele é árido, ele usa terminologia imprecisa, usa tem institutos jurídicos de forma expressa, mas também muito mal colocado, e tem institutos jurídicos que não estão expressos nos dispositivos. Né? Essa é a realidade. Você veja o seguinte, nós temos aí a execução individual e a execução coletiva. Mas o dispositivo, na leitura do dispositivo, a gente... Como é que eu faço essa divisão aí, professor? Só quando a gente faz a leitura completa e compreensão dos institutos na sua completude. Pela redação do artigo é aquilo. Por isso, minha gente, o que é a norma? O que é a regra? O que é a regra? O que é a norma? A norma é aquela que resulta da compreensão que eu tenho do instituto jurídico. Certo? A gente utiliza norma com o sentido daquilo que está escrito, mas não é aquilo que está escrito muitas das vezes. Aquilo que está escrito muitas das vezes coincide com a compreensão da norma. Mas a norma é aquela que resulta da nossa compreensão por força de uma interpretação que se faz dessa norma. Entenderam aí o detalhe? Vão lá para Eros Grau, que ele explica isso, certo? Aliás, os autores modernos todos, esse Carlos Nina explica isso, Dworkin explica isso, os autores, bons autores atuais explicam isso, né? Isso é muito interessante se saber que norma não é aquilo que está escrito. A gente, apesar de chamar essa norma legal, esse dispositivo legal, ali é um enunciado, certo? É um enunciado que não sei se a norma está compreendida só pelo enunciado. A norma é aquilo que resulta da leitura que se faz desse enunciado e da leitura interpretada, né? Compreendida. Esses são os detalhes das coisas, certo? A gente, eu falei muito, bastante isso nessas aulas que a gente vem trabalhando aí. Muito bem, artigo 99, em caso de concurso de créditos, esse artigo 99, eu já falei dele, só para lembrar, ele na realidade trata da questão da preferência de créditos, né? Preferências de créditos resultantes de ações coletivas, aqui no caso da ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos. Né? Na defesa de direitos individuais homogêneos, quando alguma empresa, o poder público é condenado, o poder público não vem à falência, mas se for empresa privada, pode ir à falência, pode ir para uma recuperação judicial. E aí, neste caso, o que é que esse artigo 99 está assegurando? Está assegurando que essas indenizações de vítimas e sucessores resultantes de uma ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, o crédito dela advindo é privilegiado, está em primeiro grau de privilégio, tem natureza alimentar, vamos dizer assim, certo? Então, tem privilégio sobre os créditos tributários, né? Aliás, houve uma decisão recente aí do Supremo Tribunal Federal, muito essa decisão, você veja, nós somos muito pobres em matéria de discussão sobre os julgados de nossos tribunais, uma discussão técnica e científica, discussão de rede social, pelo amor de Deus, não.
Rede social, no máximo, deve ser para dar informação. Olha, foi julgado aí um caso interessante. O Supremo considerou que não há crédito privilegiado de fazenda pública. Imagina aí, a fazenda pública não tem crédito privilegiado. Aliás, entre os órgãos, porque tem o crédito privilegiado, União sobre o Estado e Estado sobre o município. Essa hierarquia foi quebrada agora no julgado do Supremo. Isso é muito importante, minha gente, muito importante. Mas não se discute no campo técnico-científico, não se faz uma análise desse julgado. Sei lá, talvez daqui a um ano apareça algum artigo aí sobre isso. Mas, por enquanto, houve as notícias assim, muito vaga, passageira e rápida, mas é um tema muito rico, muito importante e que até hoje não se tinha enfrentado essa matéria no Brasil, para vocês terem uma ideia. Bom, aqui nós temos a questão do privilégio de créditos decorrentes de uma ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos em favor de vítimas e sucessores. Essas vítimas e sucessores, os créditos dela advindos, desta ação advinda, eles serão, logicamente, preferenciais, é o que diz o artigo 99. Né? Já vimos isso, expliquei, estou só aqui mostrando. No artigo 100, nós também já vimos a riqueza desse artigo 100, expliquei tudo. E esse artigo 100, eu quero ressaltar 2 pontos interessantes nesse artigo. É aquele relativo ao que, quando a gente falou dos direitos individuais homogêneos, que muitas das vezes a ação é ajuizada em matéria de defesa de direitos individuais homogêneos, porque várias pessoas são titulares, mas as vantagens individuais são pequenas, R$5, 50, 1.000, 5.000, 10.000, ninguém vai buscar. 10.000 às vezes vai, mas 1.000, 5.000, 2, 3, 5, R$10 numa fatura, quem é que vai buscar? E às vezes nós temos ali faturas de prestação de serviços que são milhões de pessoas que estão sofrendo aquelas consequências. Então, o valor individual não tem significado quase nenhum, econômico, financeiro. Mas o valor global, nossa, para o órgão, a entidade ou pessoa jurídica, banco ou uma prestadora de serviço que está recebendo milhões ali indevidamente. Bilhões indevidamente. Por isso, minha gente, que banco tem aí, tem um semestre, eles não dão os lucros nem por ano para não assombrar demais. Dão os lucros por semestre. E não tem um banco que tenha um lucro menor do que 50 bilhões. É umas coisas assim estratosféricas. Tá? Ninguém fala disso. É uma coisa impressionante. Tá? Agora, quando um pobre tem uma dívida velha de R$500, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, que passa para 100, 200, 300 mil, entendeu? Esse faz sofrer o peso de 200.000 toneladas na sua cabeça e tendo que conduzir. Agora, esses que têm lucros estratosféricos, nossa, quando tem uma condenação de 1 milhão, é uma coisa absurda, isso vai causar uma repercussão social, isso, aquilo outro, uma entidade que presta serviço a toda a coletividade. Minha Nossa Senhora, mas os lucros estratosféricos não deixam de existir em cada semestre. É só vocês verem as rápidas publicações que saem sobre esse assunto. É só ver por semestre. É muito fácil. Certo? Acompanhar aí nos jornais e ver. Também sai aquela notícia naquele dia, ninguém mais fala naquilo, né? Para não chamar a atenção os lucros estratosféricos. Isso ninguém vê. Pois bem, aqui nós temos aquela situação de ações coletivas na defesa de direitos individuais homogêneos de pequena vantagem individual. Ninguém vai buscar esse direito depois que termina a ação. O que nós vimos aqui desse artigo 100? É possível se ajuizar o que agora? Uma liquidação e execução dessa sentença. E o valor encontrado, que será através de uma liquidação por arbitramento, certo? Será através de uma indenização por arbitramento, esse valor encontrado ele será encaminhado, remetido para um fundo, revertido, aliás, para um fundo de direitos difusos criado pela lei da Ação Civil Pública 7347, de 85. Né? Bom, essa é a vantagem que existe numa ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, de pequena vantagem. A pessoa individualmente não recebeu, mas a coletividade como um todo será beneficiada. Esse é um primeiro sentido e espírito do artigo 100. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção é que
liquidação e execução, ela não é feita na forma do artigo 98. Esse artigo 6, ele vem exatamente excepcionar e também atender àquela exceção que tem no artigo 98. Olha, as vítimas, a indenização, a execução abrange as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, se tiver havido. Se não tiver havido, vai liquidar em favor de cada vítima e sucessor, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. Uma coisa é se requerer a liquidação e a execução das vítimas e sucessores na forma do artigo 98. Outra coisa é se requerer outras execuções que não sejam na forma do artigo 98. Quais essas outras execuções, professor? Uma, do artigo 100. Pronto. Tá vendo? Que é o quê? Liquida e executa. Aonde? Lá no juízo da ação coletiva. Olha como é diferente. É no juízo da ação coletiva. Certo? E só quem pode requerer aí são os legitimados do artigo 82. Diferentemente do que acontece das vítimas e sucessores, que pode ser o legitimado do artigo 82 e pode ser a vítima e sucessor. Aqui não pode ser vítima e sucessor. Aqui, vítima e sucessor só pode buscar o seu direito individual se quiser. Agora, se não foi ou não quer, um dos legitimados do artigo 82 pode requerer a liquidação e essa execução dentro do próprio processo coletivo e o valor não vai ser destinado a essas vítimas e sucessores individualmente. Esses valores vão ser destinados ao Fundo de Direitos Difusos. Por quê? Porque eu não tenho a apuração dos valores individuais no primeiro momento. Segundo, a apuração que é feita dessa liquidação e execução do artigo 100 é por arbitramento. O que o juiz vai arbitrar, o valor que vai se encontrar, ninguém sabe se seria suficiente para pagar as vítimas e sucessores, não. Se encontrou um valor às vezes de milhões ou de bilhões, mas é um valor que eu não sei se todos as vítimas e sucessores viessem a juiz mostrar o quanto ela tinha tido de prejuízo, será que o valor de 1 bilhão que foi fixado nessa liquidação e execução vai ser suficiente para pagar todas as vítimas e sucessores? E se não for, como é que vai ficar a cara de quem requereu isso? Não sei. Então, o legislador faz as coisas de forma que haja compatibilidade para cumprimento e efetividade dessa decisão. Certo? Por isso é que o produto dessa indenização será revertido a esse fundo de direito difuso. Então, eu queria chamar a atenção, mais uma vez, já falei isso quando a gente analisou o artigo 100, na última aula que a gente trabalhou, e quero chamar a atenção para esse aspecto aí, ok? Muito bem. Agora, nós temos aqui o capítulo 3, ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Repare o detalhe interessante aqui. E aí, artigo 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos capítulos 1 e 2 deste título, capítulo 1 e 2 é das disposições gerais, capítulo 2 das ações coletivas na defesa de direitos individuais homogêneos, e aqui é o capítulo 3, serão observadas as seguintes normas, que cuidam de quê? Esse capítulo 3, exatamente da ação de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. E aí diz que será a seguinte norma. Primeiro, a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Ora, se é a ação proposta no domicílio do autor, nós estamos trabalhando com que ação aqui? Nós estamos trabalhando com ação individual. E no inciso 2 ajuda a esse raciocínio. O réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório para o Instituto de Seguro do Brasil. Ou seja, é uma ação individual de alguém que teve um serviço prestado de forma incompleta ou não prestado, ou fornecimento de um produto que ficou incumbido de realizar-se através de contrato, que também não foi cumprido esse contrato, eu ajuizo uma ação. Onde é que eu vou ajuizar essa ação? Lá no meu domicílio. Está aí. Está vendo? É a mesma coisa se eu vou ajuizar uma ação em matéria de direitos individuais homogêneos. Eu quero escolher o meu processo individual. Não vou esperar a ação coletiva. Eu vou ajuizar onde? Lá no domicílio, no meu domicílio. Está vendo? Está aí o inciso 1. Esse inciso 2 está apenas dizendo que pode haver o quê? O chamado Instituto da Denunciação da Lida. É só isso. Agora, essa denunciação da Lida só pode se dar de uma vez. Você sabe que quando vocês estudaram, espero que tenham estudado aí denunciação da Lida, lá no Código de Processo Civil,
pode haver mais de uma denunciação da lide. Só que aqui veda a segunda denunciação da lide. A denunciação da lide que pode haver é da seguradora. Já do Instituto de Resseguro do Brasil já não pode haver, certo? Só uma denunciação à lide. É isso que está dizendo esse artigo 101. Ou seja, esse artigo 101, ele cuida de ações individuais. Então, você veja, nós temos lá no artigo 81 e 83 a previsão de proteção dos direitos por qualquer ação e na forma individual ou coletiva. Aí nós vimos na forma coletiva a ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos. Vimos aqui no artigo 101 a ação individual de um autor, de uma pessoa que tenha sofrido uma lesão individual, de um contrato que não foi cumprido entre ele e uma empresa qualquer que se configure como prestação de serviços de natureza consumerista. Certo? Muito bem. Agora o artigo 102. Veja o artigo 102. Os legitimados a agir na forma deste código poderão propor ação visando compelir o poder público competente a proibir em todo o território nacional a produção, divulgação, distribuição ou venda, ou a determinar a alteração da composição, estrutura, forma ou acondicionamento de produto cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ou perigoso à saúde pública ou à incolumidade pessoal. É uma ação de responsabilidade, de fornecimento de produtos e serviços. Só que esta ação, preste atenção no detalhe, ela visa compelir, ela visa impor uma obrigação de fazer ou não fazer, que é proibir em todo o território nacional a produção, a divulgação, a distribuição, é determinar a alteração da composição nocivo, perigoso à saúde e à incolumidade pessoal. Que espécie de direito é esse, que é um direito destinado, em regra, a todos? Da produção de um produto. É um direito individual. A divulgação da distribuição ou de uma composição é um direito individual. Ele é divisível. Ele é divisível. Ele se destina a uma única pessoa. Olha, ele é indivisível. Ele se destina a todos, ou a um grupo, categoria ou classe. Então, esta ação do artigo 102 é para a defesa de direitos difusos ou coletivos, estrito sensu. Estão vendo? Um pecado aqui do legislador que deveria ter, nesse capítulo 3, ter subdividido essas ações numa seção 1 de uma ação individual, seção 2 da defesa de direitos difusos ou ação coletiva na defesa de direitos difusos. Não fez essa sistematização, tudo bem, não fez essa sistematização, mas vocês vejam o seguinte, que realizou pela visão macro que nós temos do Instituto Jurídico, é perfeitamente possível se extrair a ideia de que é de uma ação coletiva na defesa de direitos difusos que nós estamos trabalhando. Primeiro, porque os direitos relacionados no artigo 102 são todos difusos, ou coletivos estrito sensu. Se for destinado a toda a coletividade, difuso. Se for a grupo, categoria ou classe, coletivo estrito sensu. É só uma questão de você olhar o caso concreto. Essas situações se destinam a toda a coletividade, se destina difuso. Essa situação se destina a um grupo, categoria ou classe, se destina coletivo estrito sensu. Ele só não é nunca individual homogêneo. Por quê? Porque ele é indivisível, certo? Ele é indivisível. Se ele é indivisível, pertence a um grupo, categoria, classe ou a coletividade. Só, como um todo. Uma propaganda enganosa não é com relação a uma pessoa, é com relação a toda a coletividade. A composição equivocada, errada, de um produto farmacêutico ou alimentar, a forma de acondicionar não é só com relação a uma pessoa. Agora tem um detalhe. Professor, mas quando se trata de um direito coletivo, mesmo difuso, ele não pode causar um dano individualmente? Pode causar e ter o quê? O surgimento aí de dois direitos.
o direito coletivo, que eu vou ter que proteger através de uma ação coletiva, e o direito individual, que eu vou ter que proteger através de uma ação individual. Pode. Expliquei isso quando expliquei os direitos difusos, coletivos. Um fato pode ensejar as 4 espécies de direito que existem na ordem jurídica. Está lá na Constituição o capítulo da defesa dos direitos e garantias individuais e coletivas. Olha aí, quais são os direitos existentes na ordem jurídica? Os individuais e coletivos. Certo? Um determinado fato ou acontecimento, eles podem violar as 4 espécies de direito. E você pode postular as 4 espécies de direito através dos instrumentos processuais próprios para cada um. Ou um ou dois ter que ser utilizado. Por exemplo, eu falei aí na aula o caso de Brumadinho. Ali tem questões de direitos individuais bem peculiares com relação a uma pessoa. Tem direitos individuais homogêneos violados. Tem direito ao meio ambiente de direito difuso, certo? Tem direito de grupo, categoria ou classe, possivelmente, em razão de determinadas empresas ou determinados grupos, categoria ou classe que vivia naquela região, e assim por diante. E nós vimos como característica do direito difuso o quê? A potencialidade de causar um dano individual a alguém. Olha aí, por isso que é importante explicar essas características, para eu poder identificar e encontrar na ordem jurídica essa possibilidade dessas características, tá bom? Muito bem, minha gente. Eu espero que vocês tenham compreendido aqui agora a perspectiva que se trabalhou agora, praticamente os mesmos dispositivos que já se tinha visto. Quase todos. Esse artigo 101, 102 não tinha visto, logicamente, né? Mas o do artigo 95 a 100 nós já tínhamos visto, né? Lá na primeira parte nós tínhamos visto também vários dispositivos, né? Artigo 81, parágrafo único, 82, 84 e assim por diante, né? E aqui já vimos também no capítulo 4 todo os efeitos da sentença após o trânsito em julgado, embora o legislador aqui tenha trabalhado da coisa julgada, do processo coletivo. E diz, nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada. A sentença fará coisa julgada, não. A sentença, após o seu trânsito em julgado, produzirá efeitos erga omnes, ultra parte e erga omnes. E aí expliquei cada um desses incisos, o inciso 1 e 2 combinado com o parágrafo 1º, o inciso 3 combinado com o parágrafo 2º, certo? Aí depois o parágrafo 3º, o parágrafo 4º, né? E depois o artigo 104, no que diz respeito às litispendências, que hoje nós completamos com a análise ou a informação contida no artigo 94. Então vejam aí que aspectos interessantes. Aspectos que diz respeito à visão agora que nós passamos a ter sob a perspectiva de que aquilo que a gente havia estudado, na realidade, numa visão muito micro, ou parcialmente micro, se aplica esses dispositivos e esse capítulo unicamente à ação coletiva na defesa de direitos do consumidor. A primeira visão é essa, certo? E agora nós vimos que essas ações, todas as ações em favor e em defesa do consumidor, elas estão muito bem postas aqui nesse capítulo 3, nesse título 3, certo? E o capítulo 2 cuida de uma delas, na defesa de direitos individuais homogêneos, e o capítulo 3 cuida de outras duas, a ação individual e a ação coletiva na defesa de direito difuso ou coletivo estrito sensu, no artigo 102. 101 a individual, 102 a coletiva na defesa de direitos difusos ou coletivos estrito sensu. Repara que detalhe importante. E aí há uma conjuminação, há uma ideia e uma concepção perfeita, harmônica, com o artigo 81 e 83 do Código do Consumidor, visto sob essa perspectiva. Agora, visto sob a perspectiva que nós tínhamos analisado até a aula de hoje, nós tínhamos temas, dispositivos legais pontuais que se adequam, se aplicam a toda e qualquer espécie de processo coletivo. Por isso que foi visto uma primeira perspectiva
sob uma teoria, com uma visão de uma teoria geral do processo coletivo, ou voltada para o processo coletivo. Certo? Espero que vocês compreendam isso, minha gente, porque isso reflete no julgamento. Quanto mais conhecimento você tiver sobre isso, menos possibilidade de erro de um julgamento poderá ocorrer. Menos possibilidade de interpretação sobre a matéria poderá ocorrer. Então, o erro de interpretação, de aplicação do direito é proporcional quando se utiliza da boa-fé, quando se utiliza da isenção, quando se utiliza e está se desvestido de qualquer grilo mental. É preciso ter esse aspecto. Porque também, quando se utiliza a má-fé, a deslealdade, o achismo, o subjetivismo de cada um achar que o direito é do jeito que ele quer, bom, aí tudo isso que a gente fala cai totalmente, desmorona-se, não vale um risco na água, não vale absolutamente nada. Tudo isso que eu estou falando é perfeitamente possível de se entender, compreender e aplicar, desde que se esteja desvestido de preconceitos, de preconcepções, de achismo, de subjetivismo pessoais ou do solipsismo. Pronto. Eu estou desprovido disso. Tudo isso que eu afirmei tem perfeita e absoluta lógica, coerência e aceitação. Agora, tirando isso, logicamente, tudo que eu falei, e um risco na água é a mesma coisa. E com isso eu concluo dizendo: o erro de interpretação, compreensão e aplicação do direito por qualquer intérprete, seja ele... Todos nós somos intérpretes das normas jurídicas do direito, minha gente. Todos nós. Não é só o judiciário, não. A autoridade administrativa que também aplica o direito. É o particular, quando faz os contratos, seus negócios, realiza suas atividades, também. Ele também dá a interpretação dele. Ele faz porque ou entende ou vai buscar de alguém uma informação para entender a fim de realizar o negócio. Pois é. Todos nós somos intérpretes das normas jurídicas. E aí, o erro é o erro de interpretação e aplicação é proporcional ao volume de conhecimento, de entendimento, de compreensão que eu tenha sobre aquela matéria. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento, quanto mais dados e elementos eu tenha para conhecer aquele instituto jurídico, aquele negócio, aquela matéria, menos possibilidade de erro pode existir. Por isso que qual é a melhor decisão? É aquela que é proferida por quem tem melhor análise sobre a perspectiva de melhor e mais conhecimento que tiver sobre aquela matéria. Mas isso só vale quando você usa da total e absoluta isenção. Certo? Com o achismo, e porque eu já tenho um pré-traço conceitos a respeito daquele assunto, daquela matéria, daquela pessoa, aí joga tudo isso de água abaixo. E aí é o que nós temos muito intensamente nas imbecis das discussões que existem aí nas chamadas redes sociais. Cada um se arvorando de ser um conhecedor profundo do assunto, quando nem sequer é formado ou tem a menor concepção a respeito daquele assunto, mas é o dono da verdade. É por aí, minha gente, que nós vamos ter que trabalhar, certo? Na área do direito, na área da ciência jurídica, é assim, certo? Quem quiser trabalhar de forma zetética, vá para a filosofia, sociologia, que você tem um campo maior de
pensar o que quiser, dizer lá o que quiser, tudo bem. No direito, não. É uma ciência dogmática. Nós temos determinados estándares, nós temos determinadas premissas, pressupostos para postos e dogmáticos para poder partir delas. Tá certo? Agora, elas têm que ser compreendidas. Elas, as normas aí naquele sentido genérico, elas têm que ser compreendidas, elas têm que ser entendidas. Ok, minha gente? Bom, hoje é sexta-feira, espero um bom final de semana para vocês, trabalhando, a gente não pode sair de casa, então vamos fazer nosso trabalho, vamos estudar, né? E um bom final de semana para todos, e um bom trabalho, realizar um bom trabalho para a gente na próxima semana. Segunda-feira a gente tem aula. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem formular à vontade, tá bom? Tá certo? Então, Bom final de semana. A todos, tá? Tudo bem, tudo em paz aí, né? Tudo bem, professor. Ah, bom. Então, um abração, felicidade para todos vocês. Bom final de semana. Professor, rapidinho. Então, só Sim. perguntando se a próxima sexta é destinada só à entrega do trabalho. Acho que não, né? Aula normal. Não. Aula normal, sexta-feira, certo? Normalíssima. Pronto. Que é isso, Ave Maria. Entrega do trabalho se dá em 1 minuto, 1 segundo. Deixar de haver aula por isso, não. Tá bom? Tá bom. Tá bom, um abração. Bom final de semana. Felicidade para todos vocês. Um abraço.